bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma formação continuada. Eu me chamo Vinícius de Andrade, sou pedagogo e faço parte da equipe de aprendizagem do CIE Pernambuco. Hoje, nós vamos conhecer algumas plataformas de videoconferência para o trabalho remoto. Primeiro, nós precisamos entender como surgiu a demanda das ferramentas de videoconferência e todo o seu histórico para chegarmos aonde estamos. Na década de 70, houveram algumas tentativas que foram utilizados mecanismos de chamada de vídeo e não obtiveram sucesso. Eles forneciam uma imagem estática e uma câmera de baixa qualidade, tendo visto que naquela época a tecnologia não era tão avançada como é hoje. Além disso, diversos outros componentes eram utilizados para que tentassem transmitir uma imagem que se movimentasse nessa época, por meio do computador. E, como vocês podem ver, não obtiveram sucesso. Nos anos 90, surge um sistema que ele possibilita a realização das transmissões, e aí, a partir daí, é possível combinar equipamentos ao computador pessoal, que são as famosas webcams. Então, com a chegada desses outros equipamentos, não se faz mais necessário a utilização de diversos outros hardwares que, na época, eram utilizados na tentativa de fornecer uma boa webconferência ou uma boa videoconferência. Agora, nós vamos conhecer algumas plataformas de videoconferência que são mais utilizadas na nossa realidade, que é o Microsoft Teams, um serviço que funciona bem semelhante ao Skype, que, inclusive, é um projeto de continuação ao Skype, tendo em vista que o Skype ele está sendo descontinuado pela Microsoft. Então, o Teams ele tanto supre a demanda das empresas, tanto supre as demandas pessoais. Então, no Microsoft Teams, a gente pode ter acesso a um chat e também é possível fazer videoconferência utilizando essa ferramenta. Outra ferramenta é a do Google, que é o Google Meet, e ele funciona de forma semelhante ao Zoom, que veremos logo após essa ferramenta. O Google Meet, tanto o Google Meet quanto as outras ferramentas, eles possuem uma versão gratuita e possuem uma versão premium, que é uma versão que é cobrada uma mensalidade ou um plano anual, vai depender da necessidade da pessoa que está utilizando dessa ferramenta. Nós temos o Zoom, que inclusive é o que nós estamos utilizando para gravar essa formação, que também dispõe da ferramenta gratuitamente e da ferramenta premium. Aqui nós temos, por último, um não tão conhecido, que é da empresa Cisco, uma empresa muito famosa em switches e hardwares, que é o Webex Meet, tá? Que também é uma ferramenta de videoconferência, todavia ele não é tão utilizado por conta da fama, vamos dizer assim, do Google Meet e do Zoom. Então, a ferramenta da Cisco não é tão utilizada quanto essas outras ferramentas que vimos anteriormente. E aqui nós temos alguns recursos do Zoom que talvez vocês não conheçam. São recursos importantes e que nós precisamos saber para realizarmos boas videoconferências. Então, primeiro, e na minha concepção dos mais importantes, é entendermos como altera o idioma. Por padrão, quando nós baixamos o Zoom, ele vem configurado para o inglês, tá? E aí algumas ferramentas não se tornam tão acessíveis porque nem sempre entendemos a função delas que o Zoom quer transpassar para nós, tá? Então, para que nós possamos trocar o idioma da ferramenta, nós acessamos a barra de atividades ou a barra de tarefas, vamos no ícone do próprio Zoom, clicamos com o botão direito do mouse e lá vai ter a opção trocar idioma, onde haverá uma lista de idiomas disponíveis para o Zoom. Então, nós escolhemos o idioma que mais entendemos. O segundo recurso é para que nós possamos, no início da reunião, ou quando quisermos compartilhar algum vídeo, alguma música, nós compartilharmos apenas o som do computador, tá?
muitas vezes nós, ao compartilharmos a tela dos nossos computadores, dos nossos celulares, nós não só compartilhamos o som, como deixamos também o som do nosso microfone a ser compartilhado, o que acaba causando ruídos e interferências. Então, nós vamos até a aba de avançados e selecionamos a opção somente o som do computador. A partir daí, o Zoom ele só vai captar o som do computador. Sons externos não serão captados. Caso nós precisamos compartilhar a tela do telefone pelo computador, também é possível. Caso nós estejamos utilizando nossos computadores e precisarmos compartilhar a tela de um telefone próximo, também é possível. Então, ao selecionar a opção de compartilhamento de tela, nós vamos selecionar o dispositivo ou qualquer janela do nosso computador. O compartilhamento padrão, tá? Porém, quando conectados nossos celulares ao computador, é possível que seja compartilhada somente a tela do telefone e não a tela do computador. Então, por exemplo, você pode utilizar os slides, você pode utilizar alguma apresentação compartilhando a tela do celular e utilizando a tela do computador livremente para realizar outras atividades. Conectar por chamadas telefônicas. Tá? Nem sempre temos uma boa conexão de internet ao nosso dispor. Então, quando compartilhamos o link das reuniões do Zoom, não sei se vocês já perceberam, mas alguns números telefônicos são disponibilizados junto a esse link. E esses números telefônicos, eles não estão ali em vão. Ele tem a função de que os usuários eles possam se conectar às reuniões através de uma ligação tradicional, digamos assim. Então, quando você precisar entrar em alguma reunião, sua internet não estiver ao seu favor e você ter recebido esse link com esses números de telefone, você clica ou aperta em cima, dependendo do dispositivo que você esteja utilizando, em cima desse número disponibilizado, então você poderá acessar a reunião. Criar grupos entre participantes. Em algumas atividades, em grandes grupos, a depender da dinâmica que vamos utilizar na reunião, precisamos separar esses grupos para que eles realizem tarefas e atividades distintas. Então, para não deixar o grande grupo todo unido naquela call, nós podemos criar subgrupos. Tá? Então, nós podemos separar os grupos e escolher a quantidade de participantes. Tá? Tudo isso na aba de configurações avançadas das reuniões. Então, quando clicarmos, vai aparecer a quantidade de salas que a gente quer criar. E aí, tanto podem ser colocados nos grupos os participantes de forma aleatória, como podemos escolher os participantes de determinado grupo. E aí, às vezes, quando nós estamos de anfitrião na reunião, ou até mesmo estamos empolgados com essa reunião, acabamos esquecendo de ler o chat, de ler algumas coisas que foram passadas pelo chat. Então, vamos colocar um exemplo. Você está participando ou até mesmo dando um treinamento, alguma palestra no Zoom, e aí você é o anfitrião, ou você tem um contato próximo do anfitrião, e por algum motivo, seja por empolgação da reunião, ou seja, por simplesmente foco nela, você acaba não dando tanta atenção para o chat. A depender do dispositivo que você esteja conectado também na reunião, fica um pouco complicada a leitura do chat, né? Acompanhar o chat fica um pouco complicado. Então, a solução para isso é que no final da reunião seja exportado o histórico do chat. Então, nós vamos nos 3 pontinhos ao lado direito da mensagem do chat, clicamos lá, e então a gente vai na opção de salvar o chat. Após fazermos isso, vai ser convertido um arquivo no modelo TXT, que esse arquivo ele poderá ser aberto no bloco de notas e depois convertido para outras ferramentas como o Word,
ou outro leitor de texto que você tenha no seu computador. Então, você pode acessar o chat, o que foi dito no chat posteriormente, para que você possa verificar feedbacks de como foi a reunião, verificar dúvidas e responder depois alguma dúvida que não foi respondida durante a reunião, algum questionamento que foi feito e por algum motivo não foi passado para você e até mesmo você não viu. Então, aqui nós temos algumas dicas para uma boa webconferência, tá? E aí são dicas primordiais, dicas simples, mas dicas que, por conta do momento, às vezes nós acabamos deixando de lado. Então, a primeira dica é, se você é um mediador, cuidado com os desvios de assunto. Quando estamos em uma reunião ou em uma conferência com nossos colegas de trabalho, acabamos por algumas vezes entrando em assuntos que não têm conexão de fato com a reunião, ou às vezes algum assunto que está na pauta da nossa reunião, mas que não planejamos o devido tempo para ele. Então, digamos que você planejou um assunto e que vocês precisariam tratar esse assunto numa janela de 5 minutos, e aí, por algum motivo, esse assunto ele acaba se prolongando para uma janela de 20 minutos. Isso não é interessante para a reunião, tendo em vista que a reunião ela precisa ser programada, ela precisa ter um horário para iniciar, um horário para terminar, né? E dentro desse horário que nós temos disponível, nós precisamos trabalhar a agenda daquela reunião. Então, como mediador, você deve intervir de forma tranquila, de forma a chamar todos para o foco, para que não dispersem as energias naquele momento. Então, se você é mediador, tenha muito cuidado com os desvios de assunto ou com a prolongação dos mesmos. Segundo, fuja de problemas técnicos. Ao você iniciar uma videoconferência, tenha ao seu favor a precaução, tá? Você precisa entender os hardwares que você vai utilizar, você precisa saber utilizá-los e você precisa fugir de futuros problemas que eles possam causar. Então, por exemplo, estou utilizando um notebook e, consequentemente, eu preciso que o notebook esteja carregado para que eu possa participar dessa webconferência. Então, ao iniciar a webconferência, eu preciso saber se, de fato, esse notebook ele vai estar carregado, para que eu não seja pego de surpresa no meio da webconferência e aí o notebook ele venha a descarregar. A webcam, eu preciso me certificar que a webcam está conectada de uma forma agradável, que ela precisa estar com uma boa iluminação, e que, de fato, ela vai funcionar durante toda aquela minha webconferência. Isso serve para todos os outros componentes, todos os outros hardwares e também softwares que nós vamos estar utilizando nas reuniões. Então, se eu sei que a versão do Zoom gratuita me dispõe de X quantidade de tempo para que eu possa realizar a minha reunião, eu preciso utilizar daquele tempo para que ele seja o tempo mais útil possível e que eu não venha a ser surpreendido com o encerramento de uma reunião do nada, digamos assim, ok? O terceiro é para que nós possamos posicionar a câmera corretamente. É desagradável para quem está acompanhando a gente uma câmera mal posicionada. Nós que estamos mediando as reuniões, as webconferências, ou até mesmo estamos entrando em contato com jovens, dando aula, ministrando encontros, precisamos estar com nossas câmeras bem posicionadas. Não posso estar com minha câmera em um local que a luz não me favoreça e que as pessoas que estejam participando daquela reunião, daquela videoconferência, não me vejam, porque o intuito da videoconferência é justamente as pessoas que estão participando visualizarem umas às outras. Caso contrário, não teria por que ser uma videoconferência. Poderia ser uma simples call, uma simples ligação, ou uma simples audioconferência. Então, ao participar de uma videoconferência, a ministrar os seus encontros, a dar aula para os seus alunos, é importante que nós posicionamos nossas câmeras de maneira agradável, de maneira que todos possam nos acompanhar nossos movimentos, acompanhar a nossa expressão facial, para que todos possam entender o ritmo que aquela reunião está levando. Número 4, tenha muito cuidado com retornos. O que são retornos? Caso vocês já tenham participado de alguma reunião
de alguma videoconferência, provavelmente você já escutou aquele chiado, aquele barulho bem agudo, saindo do áudio de algum outro colaborador, ou até mesmo do seu, em uma reunião. Isso se chama retorno. O retorno ele ocorre por diversos motivos, seja por duas pessoas estarem juntas, com o microfone aberto ao mesmo tempo e o alto-falante aberto ao mesmo tempo, não usando fone de ouvido ou headset. Então, podem acontecer retornos. Então, muito cuidado com esses retornos, eles podem fazer com que a reunião fique desagradável e que até mesmo nós possamos nos prejudicar voltando para o primeiro ponto, que é cuidado com os desvios de assunto. Quando ocorre algum retorno, quase sempre alguma pessoa ela vai questionar, ela vai indagar. Nossa, tem alguém com retorno aí. E aí as outras pessoas, consequentemente, vão perder o foco da reunião, do tema que está sendo tratado. Ok? Quinto e última dica, mas não menos importante que as demais, tenha sempre um plano B. Então, por exemplo, se vocês planejaram a reunião por um notebook, é importante que vocês tenham outro aparelho para que, caso o notebook venha dar algum defeito, e aí voltando também para o item 2, fujo dos problemas técnicos, você ter outra alternativa de continuar a sua reunião. Então, veja que desagradável. Você marca com o seu time, você marca com seus colegas, com seus alunos, uma videoconferência onde você vai tratar algo muito importante, e aí, no meio, ou até mesmo no início dessa videoconferência, você é surpreendido com o seu aparelho que não está funcionando. Então, aquelas pessoas, elas deixaram de fazer alguma coisa para estar ali e vão ficar extremamente frustradas, porque, teoricamente, elas estão perdendo tempo. Então, tenha sempre um plano B. Não dependa só de um aparelho e não dependa só de um aplicativo. O Zoom, apesar de ser muito bom, ele é um aplicativo, e um aplicativo ele é suscetível a falhas. Então, sempre que você marcar uma reunião pelo Zoom, tenha outra ferramenta, e também sempre que você marcar uma reunião em outra ferramenta, é importante que você tenha um plano B, que você tenha uma ferramenta alternativa, para que você possa, caso essa sua ferramenta principal apresentar algum erro, você está acobertado, que sua reunião ela não seja prejudicada. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma formação continuada. Muito obrigado pela participação de vocês. Busquem mais conhecimento em outras fontes. Muito obrigado e até a próxima.